Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Então vamos a mais um Tabu Quebradeira? Pois é, e o tema hoje é um tema interessante, no mínimo interessante. Depois que eu gravei o primeiro Tabu Quebradeira, eu fiz uma pesquisa para saber quais os assuntos são considerados tabu. E apareceu esse assunto. Para quem acha que esse tema, que esse assunto é frescura de mulher, né, que a gente usa como desculpa, um curta-metragem da Netflix que aborda esse tema, ganhou o Oscar o ano passado. Então, nós estamos falando de menstruação. Pois é, menstruação, pasmem, menstruação é considerado assunto tabu. Eu também fiquei chocada. Pois é. O curta ele foi gravado na Índia e ele mostra como as mulheres em condição de baixa renda, elas tratam esse assunto. Na Índia como um todo, a menstruação ela é vista de uma forma ruim, mas as mulheres ali de baixa renda sofrem ainda mais porque elas conheceram o absorvente em 2017, 2018, acho que é 2018 que mostra no curta, que elas tiveram acesso e passaram a conhecer. E quando elas estão na fase de menstruação, elas não podem frequentar os templos, elas não podem rezar, porque dizem que a reza não tem efeito, né? Não tem valor nessa fase. E muitas delas, por vergonha, param de frequentar as escolas, ou seja, não vão para a aula. É muito triste mesmo. A partir do momento que elas passam a ter contato ali passam a conhecer o absorvente, começam a fabricar o absorvente, além delas se empoderarem do assunto, porque elas começam a ter uma outra visão, elas passam a ganhar dinheiro, a vender, e isso as torna mais independentes financeiramente, no conhecimento e até com o tema ali no local onde elas vivem. Então, saber que em 2018 mulher teve acesso ao absorvente e que menstruação é um assunto que não é falado como deveria ser falado, é triste, né? É bastante triste. Afinal de contas, a menstruação ela é o desabrochar. A primeira menstruação, que é chamada de menarca, ela dá aí início ao processo reprodutivo da mulher, que é um processo uma fase extremamente importante, e é uma fase, sim, que tem muita mudança emocional, muita mudança física, e é uma fase que ela tá ali, o seu início na adolescência, então realmente é normal a garota ter muita vergonha, não querer falar muito do assunto, mas isso não tem a ver com tabu, porque afinal de contas a adolescência passa e o assunto ele tem que ser falado normalmente. E não, a vida adulta vem, às vezes parece que é até pior, parece que vira um segredo, o porquê de tratar a menstruação com tanto segredo, ou até um assunto proibido. Por que a gente não pode falar de menstruação no trabalho? Falar de menstruação no trabalho é feio. Por que falar com o pai da gente sobre menstruação é feio? Eu acho que eu, por exemplo, nunca falei de menstruação com meu pai, não me recordo. Por que falar de menstruação com a mãe tem que ser num lugar fechado, num lugar restrito, onde ninguém ouça, como se fosse ali quase que um segredo de Estado? Por que quando a nossa roupa suja em lugar público é visto como sujeira? Nossa, que porca, que sujo, sendo que muitas vezes isso acontece até de forma involuntária. Certamente a grande maioria das mulheres não ia querer que isso acontecesse em público, mas fica parecendo ali sujeira. E aí a pergunta é, isso realmente não deveria ser tratado com normalidade? Isso é físico, é biológico. Então, assim, se você não tiver higiene com o seu xixi, com o seu cocô, e aí isso vale para homens e mulheres, você estará sendo anti-higiênico. Com a menstruação é a mesma coisa, Se você não for higiênica, é uma sujeira, é claro. Então está no contexto, faz parte do conjunto,
né, do físico, do biológico, e o tema é tido meio que como proibido, né, não posso falar disso. Quando as minhas filhas menstruaram, as 3, nós tomamos vinho em comemoração. É claro que eu quis ligar para minha mãe para falar, e a minha filha mais velha ficou muito brava, adolescente, com vergonha, mas dentro da minha casa eu não acho que esse assunto seria tabu. Mas as minhas filhas, amigas das minhas filhas, quando a gente falou desse tema, nossa, aí quando eu fui estudar sobre o tema e assistir o curta-metragem, eu realmente vi como mundo afora isso ainda, né, ainda é um tabu. E precisa ser falado com naturalidade, precisa ser explicado. Tem uma série de alterações físicas que acompanham essa fase, não só físicas, emocionais, que precisa sim, né, ser discutido em casa, ser conversado, ser tratado, ser educado, porque a menina precisa de bastante conhecimento. Às vezes a menina nem fala com a mãe, né, quando fica menstruada, às vezes acha que se machucou, nem sabe direito o que é. E eu acredito que no Brasil a gente ainda tenha muitos casos desses, não só na Índia não, né. E a gente ouve muitos absurdos sobre a menstruação. Então, assim, em geral os homens acham que a menstruação sai pelo mesmo canal que sai a urina. Muitos homens querem nos ensinar, falar sobre a TPM, sendo que dentro de casa eles não querem nem ouvir, mas na rua eles querem ensinar, querem falar, muitos deles, né? Chega a ser até engraçado. Muitas pessoas acham que a menstruação é coisa de mulher porca. Pessoas falam que usar coletor menstrual, que eu acho que falar de coletor também acaba sendo um outro tabu para um outro tema, dá prazer sexual. Quem de vocês, o pai já comprou absorvente, né? Como eu comentei, meu pai, por exemplo, nunca comprou absorvente para mim. Eu nunca falei de menstruação com meu pai. Tem gente que acha que os homens em geral, que as nossas cólicas, as nossas TPMs são desculpa, são frescura, e no ambiente de trabalho isso acontece, né? Acontece bastante, ainda acontece bastante. E chega um momento que essa fase ela acaba. Então cessa, né? Ela é finita, cessa a fase da menstruação e vem a nossa querida menopausa. Então eu fico imaginando, se você tem uma fase de menstruação, uma fase reprodutiva, emocionalmente, fisicamente, o mais saudável possível, você vai passar por uma transição, você vai passar ali vai entrar na fase da menopausa também de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila ou menos turbulenta. Por isso a importância de se falar do assunto e de se tratar o assunto como efetivamente ele deve, né? Ele tem que ser tratado. Então, falem sobre isso dentro da sua casa. Menstruação não tem que ser tabu, não pode ser tabu, não pode. Eu vou finalizar esse IGTV com a frase, né, que foi dita lá no curta-metragem Absorvendo o Tabu, esse curta da Netflix que ganhou o Oscar no ano passado, dita por um homem, mas para mim bastante verdadeira, que o ser mais forte que Deus criou não foi o leão, não foi o tigre, não foi o elefante, foi a mulher. E eu concordo plenamente, porque caraca, a gente passa por tabu, a gente sofre tanta coisa, é tanta fase, e a gente passa, né? Estamos aqui, a gente passa. E ainda consegue ser feliz, muito feliz inclusive, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, comentem. Até o próximo IGTV. Um beijo, tchau, tchau.